O dólar chegou a cerca de R$ 4,99, o menor nível em 2 anos. Ao mesmo tempo, alguns relatórios apontaram que ele poderia cair ainda mais. Enquanto isso, a bolsa brasileira está em alta, com bastante dinheiro estrangeiro entrando no país, algo que não se via há anos. E aí surge a dúvida, o que está acontecendo com o dólar? Quando o dólar cai, parece uma boa notícia, viajar fica mais barato, produtos importados também, e até a gasolina começa a cair. Mas a explicação não é tão simples. Essa queda envolve vários fatores ao mesmo tempo, como conflitos internacionais, dúvidas sobre a economia dos Estados Unidos e tensões entre grandes países. Para entender melhor, primeiro é importante saber o porquê que o dólar é tão forte no mundo. Isso começou lá atrás, em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos países estavam destruídos, então decidiram usar o dólar como dinheiro base. Os Estados Unidos tinham a economia mais forte do momento e concentrava grande parte do ouro do mundo. Assim, várias moedas passaram a ter o seu valor ligado ao dólar, e o dólar ao ouro. Com o tempo, o dólar virou a principal moeda global. Isso significa 3 coisas. Os países guardaram reservas em dólar, o comércio internacional é feito em dólar, como petróleo e alimentos, e o sistema financeiro mundial gira em torno do dólar. Então o mundo começou a falar a mesma língua. E quanto mais a gente usa, mais necessário ele se torna. Em 1971, os Estados Unidos deixaram de ligar o dólar ao ouro. Mas mesmo assim ele continuou forte, porque o mundo confiava na economia americana. Isso deu ao país mais vantagem sobre o mundo. Ele podia endividar mais facilmente, já que todo mundo queria investir lá. Mas agora o cenário está mudando. O dólar vem perdendo valor no mundo todo, não só em relação ao real. Existe um índice que mede a força do dólar frente a outras moedas, e ele caiu bastante recentemente. Isso mostra que a moeda está mais fraca globalmente. Um dos motivos são as decisões políticas e econômicas que foram tomadas recentemente nos Estados Unidos, que geraram grande incerteza. Outra medida, como o aumento das tarifas, tensões com outros países e mudanças no comando do Banco Central, deixaram os investidores ainda mais cautelosos. Além disso, conflitos no Oriente Médio aumentaram ainda mais o risco global, gerando grande instabilidade. Normalmente, em momentos de crise, o dinheiro vai para os Estados Unidos, considerado um dos lugares mais seguros no mundo. Mas dessa vez aconteceu o contrário. Parte do dinheiro saiu de lá. E isso é um sinal importante de mudança de confiança. Além disso, o Brasil acabou se destacando nesse cenário. O real se valorizou ainda mais do que as outras moedas, ajudada pela entrada de capital estrangeiro, também por fatores internos à nossa economia. No fim das contas, tudo isso mostra que o mercado é influenciado por vários fatores ao mesmo tempo. Não dá para prever exatamente o que vai acontecer, mas dá para entender que essas mudanças vêm de um conjunto de eventos globais, econômicos, políticos, que estão acontecendo ao mesmo tempo. Hoje, os juros reais no Brasil, ou seja, já descontada a inflação, estão entre os mais altos do mundo, por volta de 4%. Isso chama muita atenção dos investidores. Pensa assim, para que você vai ganhar pouco nos Estados Unidos, com várias incertezas e tudo mais, se você pode ganhar mais no Brasil com um risco menor? E tá aí a resposta daquela pergunta. Para onde vai o dinheiro? Ele tá vindo para o Brasil. E é exatamente isso que está acontecendo. Esse diferencial de juros está trazendo muito dinheiro estrangeiro para o país. Só até março de 2026 entraram mais de bilhões de reais vindos de fora. Quando entra muito dólar no Brasil, a oferta da moeda aumenta por aqui. E quando tem mais oferta do que procura, o preço cai. Ou seja, o dólar está ficando mais barato. Outro ponto importante é que o Brasil é um grande exportador de commodities, como petróleo, minério, soja, café. Com os conflitos externos, principalmente no Oriente Médio, os preços dessas matérias-primas subiram. E isso favorece o Brasil, porque o país vende mais produtos para o mundo. Com isso, entra ainda mais dólar na economia, favorecendo o real. Mas nem tudo é perfeito. O Banco Central começou a reduzir os juros, e isso pode diminuir um pouco essa atratividade do Brasil. Além disso, fatores como a inflação pressionada, cenário político e eleições pode trazer uma certa instabilidade por aí. Ou seja, mesmo com o dólar ainda mais baixo, ainda é preciso ter cautela. Outro debate que vem acontecendo aí no mundo é sobre a possível perda da força do dólar. Ao longo dos anos, ele sempre foi a principal moeda global, mas isso pode estar mudando aos poucos. A participação do dólar nas reservas de países caiu nas últimas décadas, e parte desse dinheiro está indo para outras moedas. Alguns países também estão tentando usar uma alternativa ao dólar em negociações internacionais. Em certos casos, até outras moedas e tecnologias, como as criptomoedas, começam a aparecer uma opção viável. Esse movimento ainda é inicial, mas mostra como o mundo pode estar se tornando menos dependente do dólar. Diante disso tudo, surge a dúvida: o que fazer com seu dinheiro? A primeira coisa é não tentar adivinhar para onde o dólar vai, porque convenhamos, isso é muito difícil, porque existem muitas variáveis envolvidas: guerras, decisões, política, economia global, entre outros fatores. O que costuma funcionar melhor é a diversificação. Em vez de você apostar tudo em um único tipo de investimento, você divide o seu dinheiro entre diferentes opções. Assim, quando um lado vai mal, o outro pode compensar
pensar. Um exemplo simples é, se você divide o seu dinheiro entre 2 investimentos e faz ajustes ao longo do tempo, mesmo com altos e baixos, a sua carteira pode crescer no longo prazo. Isso acontece quando você compra mais quando está barato e reduz quando está caro. No cenário atual, isso não significa abandonar o dólar, só porque ele caiu. Pelo contrário, pode ser o momento de você equilibrar a sua carteira, mantendo a parte investida no exterior. Além disso, momentos de incerteza costumam trazer oportunidades na renda fixa, já que os juros sobem e passam a pagar mais. A Bolsa Brasileira também vem sendo impulsionada pela entrada de capital estrangeiro, ainda mais dependendo de fatores de queda de juros, e pode crescer ainda mais. Então, os fundos imobiliários ganham destaque nesse cenário. Eles tendem a oscilar menos do que a bolsa e podem ajudar a equilibrar a sua carteira, funcionando como uma proteção em períodos mais turbulentos. Resumindo, o cenário atual é complexo e cheio de variáveis. Por isso, mais importante do que tentar prever o futuro é ter uma estratégia simples, diversificada e consistente ao longo do tempo. Então, o ponto é bem simples. Não adianta você comprar dólar e deixar ele parado. Isso é como comprar um terreno e não construir nada nele. Você até tem algo, mas não está gerando nenhum ganho com isso. O dólar sozinho não vai trabalhar por você. Agora, se você investe em ativos em dólar, como ações de empresas estrangeiras, ETFs globais ou até títulos de renda fixa lá fora, a história muda. Aí você junta duas coisas importantes: a proteção da moeda forte com o crescimento dos investimentos. Ou seja, além de se proteger, você também pode ganhar dinheiro ao longo do tempo. E mais um detalhe importante. Muita gente acha que investir em dólar é só investir nos Estados Unidos. Aí as pessoas pensam logo na bolsa americana, grandes empresas de tecnologia e esses índices famosos. Só que investir no exterior não é só isso. Na prática, você investe no mundo inteiro. E por que isso é importante? Porque quando você coloca todo o seu dinheiro no Brasil, você está apostando tudo em um único país. E apesar dessas qualidades que temos, também temos riscos, como problemas políticos, inflação e questões econômicas. Já investidores mais experientes costumam espalhar o seu dinheiro entre vários países, moedas e economias diferentes. Essa diversificação é poderosa. Ela ajuda a reduzir os riscos sem necessariamente diminuir o seu retorno. Inclusive, muitos brasileiros ainda investem um pouco lá fora, enquanto investidores de outros lugares já têm uma parte maior do seu patrimônio no exterior. Um exemplo que te ajuda a entender melhor é que, em momentos de crise, como aconteceu na pandemia, quem tinha parte do dinheiro investido lá fora sofreu menos. Em alguns casos, teve até ganho. Então isso nos mostra como diversificar pode proteger o seu patrimônio, não só em momentos de crise. Cada país vive um momento diferente. Enquanto o Brasil pode estar crescendo um pouco, outros países podem estar em expansão. Quando você investe lá fora, você aproveita as oportunidades que não tem aqui. Agora pode surgir a dúvida: com o dólar caindo, ainda faz sentido investir lá fora? A resposta é sim, faz. Não porque você acha que o dólar vai subir ou cair, mas por outros motivos. Primeiro, porque os ativos estão mais baratos em reais. Com o dólar mais baixo, você consegue comprar mais com o mesmo dinheiro. É como você aproveitar uma promoção. Segundo, porque ninguém consegue prever se o dólar vai cair ou subir. Tentar acertar o momento certo quase nunca funciona. Quem para de investir esperando o melhor momento perde boas oportunidades. Terceiro, porque o objetivo de investir no exterior não é para ganhar em dólar, e sim proteger o seu patrimônio. Se acontecer uma crise no Brasil, por exemplo, ou se a inflação sair do controle, ter parte do seu dinheiro em uma moeda forte ajuda a equilibrar a situação. Resumindo, investir em dólar não é sobre guardar a moeda, mas sobre colocar o seu dinheiro para trabalhar em ativos internacionais. E no fim das contas, o mais importante é manter uma carteira diversificada, pensando no longo prazo e não tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro. E se você chegou até aqui, já curte e compartilha esse vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos de finanças e investimentos que saem por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.